Olá, meu querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje nós iremos ver um assunto bem tranquilo no contexto da geometria, os chamados ângulos complementares. Portanto, me acompanhe nessa aula, uma aula bem tranquila. Vamos lá, vamos juntos. Na situação, por exemplo, perceba que antes nós tínhamos o ângulo AOB e com o auxílio de um esquadro, nós formamos o ângulo COB. Perceba que agora o ângulo COB somado com o ângulo BOA estão gerando uma geometria de 90 graus. Nesse caso, nós dizemos que esses ângulos são complementares. Então, os ângulos são complementares quando a soma de suas medidas dá igual a 90 graus. Tudo bem? Olha só, por exemplo, aqui, pessoal. Determine a medida do complemento dos ângulos cujas medidas são 30 graus. Então, se o ângulo é 30 graus, qual é o outro ângulo que, somado a ele, tem que dar 90 graus? É o 60. Logo, nós dizemos que o ângulo de 60 graus ele é complemento de 30, porque 90 menos 30 é igual a 60. O complemento de 45 é igual a 45, porque 90 menos 45 é igual a 45 graus. O complemento de 60 é 30, porque 90 menos 60 é igual a 30 graus. O complemento de 70 é 20, porque 90 menos 70 é igual a 20. E o complemento de 50 é 40, porque 90 menos 50 é igual a 40. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Ângulos complementares são ângulos cuja soma vale 90 graus. Muito fácil. E se eu quero saber o complemento de um ângulo, basta fazer 90 menos o valor desse ângulo. Por exemplo, qual é o complemento de 20? É 70, porque 70 mais 20 dá 90. Tudo bem? Então vamos lá, fique antenado, é um assunto bem tranquilo. E detalhe, pessoal, esse assunto está relacionado com o estudo de equação do primeiro grau. Tenho absoluta certeza que é um assunto que já é do teu domínio. Você está estudando isso com a professora Diane. Eu tenho absoluta certeza que vocês não terão dificuldade na hora de fazer continhas relacionadas a esse assunto. Vejamos um outro exemplo. Determine a medida do ângulo X nas figuras abaixo. Então perceba que o ângulo X é o ângulo que, somado com o ângulo de 78 graus, está formando uma geometria de 90 graus. Logo, significa dizer que esses ângulos são complementares. Logo, se um dos ângulos é 78, o valor do x é o quanto está faltando para chegar em 90 graus. Logo, o x é igual a 12. Na situação ao lado, nós temos que um dos ângulos é 68, logo o outro ângulo, que no caso é o ângulo x, é o quanto falta para chegar em 90 graus, porque esses ângulos são complementares. Logo, o valor do x é igual a 22 graus. Na situação ao lado, os ângulos estão somando e gerando uma geometria de 90 graus. Logo, o valor do x é igual a 34 graus. Perceba no exemplo ao lado também que os ângulos estão somando, formando uma geometria de 90 graus. Como um dos ângulos vale 70, o outro ele é o complemento de 70, ou seja, o x é igual a 20 graus. Bem tranquilo, né, pessoal? Um assunto bem tranquilo. Vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Terceira questão. Calcule a medida x nas figuras. Então, no item A,
Perceba que o ângulo X somado com o ângulo de 55 graus está gerando uma geometria de 90 graus. Logo, nessa situação, esses ângulos são complementares. Logo, o valor do x é o quanto falta para chegar em 90, ou seja, o x é igual a 35 graus. No exemplo B, nós temos que o ângulo x somado com o ângulo de 2x está formando uma geometria de 90 graus. Logo, ele quer saber o valor do x. Perceba que nessa situação, nós montamos uma equação. E resolver essa equação aqui é uma tarefa muito fácil para você. Tudo bem, pessoal? Então, x somado com 2x vai dar 3x, que é igual a 90. Como eu só quero saber o valor do x, o 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Portanto, nós temos que o x é igual a 90 dividido para 3. E 90 dividido para 3, o x é igual a 30 graus. Então, nessa situação, o valor do x é igual a 30 graus. Pessoal, bem tranquilo, né? Então, lembrando mais uma vez, os ângulos eles vão ser complementares quando a soma de suas medidas vale 90 graus. Perceba que existem situações em que ele vai fornecer um valor do ângulo para você e aí é só encontrar o complemento desse outro ângulo. No entanto, existem outras situações, como foi o caso do exemplo B, por exemplo, que você vai precisar montar uma equação. E essa equação, basta você sempre igualar igual a 90 graus, porque nós estamos falando de ângulos complementares. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, me acompanhe. Vejamos aqui na quarta questão que diz o seguinte, ó. Observe a figura abaixo. Então, observando a figura abaixo, dá para perceber que a configuração formada por esses dois ângulos é uma configuração de 90 graus, logo, esses ângulos são complementares. Ele quer saber, portanto, qual é a medida do valor do x. Então, para encontrar o valor do x, basta olhar para a geometria que está sendo gerada aqui nesses ângulos. Perceba que, se eu somar o ângulo de 2x mais 20 com o ângulo de 3x menos 65, essa soma ela é igual a 90 graus. Repetindo, se você somar o ângulo de 2x mais 20 com o ângulo de 3x menos 65, a soma desses dois ângulos está gerando uma geometria de 90 graus. Logo, esses ângulos são complementares. Agora, pessoal, é só resolver essa equação. Então, 2x somado com 3x é igual a 5x. 20 menos 65 é igual a menos 45. Isso é igual a 90 graus. O 45 que está subtraindo vai passar para o outro lado somando. Então, nós temos que 5x igual a 90 mais 45. 90 mais 45 é 135. Logo, nós temos que o 5x é igual a 135. Como eu só quero o valor do x, o 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Portanto, nós temos que o x é igual a 135 dividido para 5. E 135 dividido para 5, você vai encontrar como valor para o x igual a 27 graus. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Tranquilo, né, pessoal? Perceba que nessa situação, bastava você somar os dois ângulos e igualar a 90 graus. Você encontrou uma equação e basta resolver essa equação para que você encontre o valor do x. Tudo tranquilo, né, pessoal? Então, me acompanha. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Aqui na quinta questão, nós temos o seguinte. Observe a figura abaixo. Então, nessa figura, nós temos três ângulos. O ângulo AOB, o ângulo BOC e o ângulo COD. Perceba que a soma desses três ângulos está formando uma geometria de 90 graus.
Portanto, esses três ângulos, a soma deles é igual a 90. Logo, eles são ângulos complementares. A questão quer saber qual é a medida do ângulo AOB em graus. Na figura, nós temos que o ângulo AOB é o ângulo de 2x mais 25. Só que para que a gente possa encontrar o valor desse ângulo em graus, nós precisamos saber quanto equivale o valor do x. E para encontrar o valor do x, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que se eu somar o ângulo de 2x mais 25 com o ângulo de 4x mais o ângulo de x menos 5, a soma desses três ângulos é igual a 90 graus. Agora é só resolver esta equação. Resolvendo essa equação, nós temos o seguinte. 2x somado com 4x vai dar 6x, somado com x, 7x. 25 menos 5 é igual a 20. E isso tudo é igual a 90. O 20 que está somando vai passar para o outro lado subtraindo. Nós temos então que 7x é igual a 90 menos 20. E 90 menos 20 é igual a 70. Como eu só quero o valor do x, o 7 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então nós temos 70 dividido para 7, portanto o x igual a 10. Só que a questão ainda não acaba por aqui, pessoal, porque na questão ele não quer saber o valor do x, ele quer saber a medida do ângulo AOB. E na figura, o ângulo AOB é o ângulo de 2x mais 25. Portanto, para concluir a questão, nós vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que o ângulo AOB é o ângulo de 2x mais 25. Como nós descobrimos que o valor do x é 10, basta substituir, portanto, no valor do x, o equivalente a 10. E 2 vezes 10 é 20, e 20 mais 25 é igual a 45 graus. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Tranquilo, né, pessoal? Então essa questão, ela já foi uma questão um pouquinho mais elaborada, mas que não deixa de ser uma questão fácil para você também. É só ter calma e atenção na leitura e verificar o que a questão está pedindo para você. Então perceba que na nossa aula nós vimos três situações em que ele te pede o valor do ângulo, caso. Na primeira situação ele quer saber o complemento de um ângulo. Na segunda situação ele quer saber o valor do x. E na terceira situação ele quer saber qual é a medida de um determinado ângulo específico. Essas três situações nós treinamos na nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só você rever essa aula novamente. Esse assunto é um assunto bem tranquilo. Vocês podem contar comigo. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Então por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e a gente se vê na nossa próxima aula. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.